A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Deus ministrou muito no meu coração, está em Provérbios capítulo 15, verso 4, diz assim: uma língua serena é árvore de vida, mas uma língua perversa quebranta o espírito. Nesse mesmo capítulo vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável, na minha versão está assim: uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma língua serena é a árvore de vida. Queridas, quem é a árvore da vida? Lá em Apocalipse 22, 2 vai dizer que no meio da praça tem uma árvore que dá frutos o ano todo. E ela é cura para as nações. Essa árvore representa Jesus. Ele é a árvore de vida. Ele é essa árvore de vida. Ele é essa árvore que Jeremias fala que ele está plantado junto ao ribeiro de águas e que suas folhas não murcham. Ela floresce o ano todo. Em todo o tempo ela floresce e dá o seu fruto. Uma árvore sadia. Ele é essa árvore de vida. E a palavra de Deus está dizendo que uma língua serena, uma língua controlada, apresenta essa árvore de vida. Apresenta Cristo. É impossível levar a minha família para Jesus se a minha língua é pesada. Com a nossa língua nós abençoamos e amaldiçoamos. Com a nossa língua nós guiamos o Espírito Santo, mas também podemos nos encher do Espírito Santo. Esse pecado da língua é muito básico, é basal, tocamos. E a palavra de Deus nos mostra pelo menos duas coisas que dão lugar ao diabo em nossa vida. Uma delas é a língua descontrolada, a língua que não apresenta Cristo na sua fala. A outra é a falta de perdão. Paulo fala lá aos Coríntios que se tem alguma coisa que precisa ser perdoado, ele perdoa para que não sejam vencidos por Satanás. Então a falta de perdão faz com que Satanás nos vença. Muitas vezes estamos sendo derrotados nas nossas batalhas porque é espiritual. Não há perdão dentro de nós, há amargura no nosso coração. E Efésios 4 vai dizer: não deis lugar ao diabo, mostrando mais uma vez o que a língua pode fazer. Tiago diz que o homem que consegue refrear a sua língua, ele é perfeito, ele conseguiu controlar tudo, porque a última coisa que o homem consegue controlar, seria a última coisa que ele vai conseguir controlar, é a língua. Então o homem que refreia a sua língua, ele já tem um controle do seu corpo todo. Prova de que a gente não consegue. Quem tem compulsões aí, não consegue conter, né, a questão do doce, não consegue controlar o tempo de rede social. Então, alguma coisa está indicando, o corpo não está controlado. Ou então, aponta que a língua também não está controlada. Porque se eu conseguir controlar a minha língua, o corpo todo foi controlado. É a última coisa que o homem vai conseguir controlar. E Jesus, ele nos apresenta isso, esse controle, esse equilíbrio. Jesus nunca disse uma palavra que não deveria ser dita. Jesus nunca pesou numa frase, numa expressão que não poderia ser pesada. Jesus nunca perdeu o controle. A língua de Jesus era serena. A língua dele é a árvore de vida. Amados, a nossa língua está pesada em casa. Está pesada na mesa. Nossos filhos precisam ver Cristo em nós.
Como é que eu levo o marido, eu levo meus filhos para Jesus se a língua não tem controle? Não é convertida, a língua não é transformada. Tem muitos maridos que estão desanimados porque as suas mulheres falam demais. A palavra de Deus fala que uma mulher rixosa, ela empurra o marido para a ponta do telhado. Mas a mulher irritada e rixosa empurra ele para o deserto. Nós temos que ter sabedoria dentro da nossa casa, queridas. Imagina, tem filhos desanimados porque seus pais falam demais. Mas tem esposas desesperadas que os maridos falam de menos. É um pecado também, a omissão. Nós precisamos de um equilíbrio, queridas. Se nós queremos levar a nossa família para Cristo, tem que começar em nós. Tem que partir de nós. Mas só há uma maneira de fazer isso. Para tudo que Jesus deixou, para tudo que Deus deixou como princípios para serem obedecidos, só há uma maneira de obedecer. Lucas 11, abre comigo aí. Lucas 11 vai dizer assim: se tem uma oração que Deus vai dizer sim para ela, é essa aqui. E a única forma da gente obedecer a palavra de Deus, para a gente ter uma família curada, filhos curados, casamentos sadios, é só com o que nós vamos ler aqui. Esse capítulo 11 fala do contexto de oração. Mas o verso 9, Jesus vai nos ensinar especificamente uma oração, um caminho que é libertador, que é cura para a nossa casa. Fala assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo? Deus está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele quer ser buscado, pedir, bater, buscar. O Espírito Santo é para ser anelado, desejado. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. Há uma ordem aqui em Efésios. Vamos lá para Efésios, queridas. Efésios 5,18 vai nos dar uma ordem. Não vos embriagueis com vinho. Proibiu. Não se pode embriagar com vinho. Mas aqui também tem uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Duas ordens aqui: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como que a gente se enche do Espírito Santo? Logo em seguida aqui, falando, é pela língua. Falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Nesse mesmo contexto aqui, vai entrar os deveres domésticos. Não era nem para estar dividido aqui. Quando Paulo escreveu isso aqui, não dividiu isso aqui não. Está tudo junto na carta. E quando fala: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas
ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E aqui nós vamos dizendo: pais, não irriteis vossos filhos. Filhos, honrem seus pais. Queridas, é isso aqui mesmo que está escrito. Só que isso aqui só é possível obedecer com o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala antes: enchei-vos do Espírito Santo. Que através do Espírito Santo nós vamos obedecer a palavra. Seja cheia do Espírito Santo. Busque, pede, bata, até que ele venha. Exercite isso na sua vida. Se arrependa diante do Senhor, se arrependa das palavras, porque as palavras também que são malditas, mal colocadas, com ira pesada, nos esvaziam do Espírito Santo. Porque aqui nessa carta aos Efésios, um pouquinho antes do que eu li, do 5,18, vai dizer: não deis lugar ao diabo. E aonde está esse contexto de não dar lugar ao diabo? Língua. A língua também dá lugar ao diabo. A nossa casa está perdendo, às vezes, nós estamos perdendo as batalhas dentro da nossa casa, muitas vezes por causa disso, porque não refreamos a nossa língua. E são pecados de todos nós, queridas. Nós precisamos exercitar isso, né? Buscar do Senhor a mansidão, o fruto do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, o que acontece? O fruto amadurece. O que vem no fruto? A bondade, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a longanimidade, a fé, o domínio próprio, a mansidão. O fruto é completo. É tudo isso que a gente precisa. No primeiro casamento, quando ele me mostrou a minha idolatria, que eu precisava de um conserto com ele, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê mansidão e domínio próprio. Aquele marido não conhecia Cristo na minha vida, e muito menos o fruto do Espírito Santo. Foi eu voltar para o Senhor, começar a buscar junto com a igreja, em oração, em súplica, ações de graça. Eu fui me fortalecendo no corpo. Sozinha não ia conseguir, né? Umas orando pelas outras, a igreja junto, caminhando comigo. E eu tive esse respaldo. E como eu já conhecia a palavra, né, desde os 10 anos de idade, o Senhor me converteu aos 10 anos de idade. Meu chamado de missões foi aos 12. E aos 13 eu tinha perdido tudo isso de vista, né? E depois deu tudo errado, né? Porque eu construí tudo na areia. Mas eu sabia, eu tinha consciência, né? Porque eu tinha nascido de novo. Então eu tinha consciência do pecado. Eu era uma adolescente que chorava pelos pecados. Eu era uma desviada dentro da igreja. Então, quando o fruto amadureceu no meu coração e na minha vida, eu tive domínio próprio, eu tive mansidão, o que fez com que aquele marido tivesse paz em casa. Porque do jeitinho que dá a palavra, está em Provérbios, eu empurrava ele para fora de casa. Ciúmes, raiva, ira, muitas palavras soltas na hora da raiva. Queridos, e nisso tudo quem perde são os nossos filhos. Que os nossos filhos, eles aprendem pelo padrão de comportamento. Muitas atitudes dos nossos filhos é padrão de comportamento aprendido. Os filhos veem e aprendem. Isso é muito triste, mas há tempo de consertar. Tudo se faz novo em Cristo Jesus, né? Ele não desperdiça nada. Mas tem que partir de nós, né? Nos rendermos diante do Senhor, confessar as nossas culpas, entregar para Ele os nossos ídolos, dizer para Ele que Ele é o nosso sustentador, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus. É nele que vamos ter paz, é nele que vamos encontrar a felicidade, é nele que vamos viver uma vida cheia de contentamento. A satisfação está em Deus. Nada vai te satisfazer. O homem sem Deus, ele é insatisfeito por natureza. A natureza adâmica ainda habita em nós. O que torna a nossa vida um pouco mais difícil é essa luta que nós temos dentro de nós. Há duas forças dentro de nós. O homem interior, o homem que nasceu de novo,
E o velho homem, a natureza adâmica. Essa natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo também. O que nos dá hoje a liberdade, o que a palavra fala. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não estamos debaixo do jugo do pecado. Nós não pecamos mais deliberadamente. Aquele que acha que a graça de Deus nos dá liberdade para pecar, nunca nasceu de novo. Porque o nascido de novo, ele peca, mas não é deliberadamente. E quando ele peca, a palavra de Deus fala que vem uma tristeza muito grande dentro do coração desse filho, dessa filha, que leva ele ao arrependimento. Porque nem para arrepender sem o Espírito Santo a gente consegue. Tudo é Ele que opera em nós. Ele opera em nós o arrependimento. Ele opera em nós tudo. A transformação. É tudo o Espírito Santo que faz. E a palavra de Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer entristecer aqui no grego? Esse entristecer aqui se refere ao pai, a um pai que está em luto, um pai que enterrou seu filho. É essa tristeza que está falando aqui, que o Espírito Santo sente. Você chega numa casa onde tem luto, aquela pessoa não tem reação. Está triste, está sem reação. É assim que o Espírito Santo fica. O Espírito Santo é uma pessoa, queridas. Ele é uma pessoa, ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Nem orar nós sabemos. Esse capítulo 11 de Lucas tem algo que eu acho maravilhoso. E eu peço isso ao Senhor. De tudo que os apóstolos viram Jesus fazendo, eles viram Jesus ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos, multiplicar pão e peixe. Mas de tudo que eles viram o mestre fazer, eles só pediram uma coisa para ele: ensina-nos a orar. Porque a fonte do poder estava na oração. Jesus orava. Jesus conversava com o Pai. Quer vencer essa luta na tua casa? Ore mais, fale menos. Se não tiver uma palavra branda para falar, não fale. Se estiver nervosa, com raiva, vai para o seu quarto, vai para o seu secreto, feche a porta e fale com o Senhor. Chore aos pés do Senhor. Mas não derrame a sua ira nessa hora. Uma palavra branda aplaca o furor. Uma língua serena é árvore de vida. Então aponte para a sua família, na sua mesa, essa árvore de vida que cura, que traz cura. Mas a língua perversa, a língua pesada, quebranta o espírito. E nós vamos ver uma lista ali em Efésios de coisas que a língua traz dentro do coração da pessoa: a amargura, a cólera, a ira e tantas outras coisas ruins que vão ficando no coração. E isso entristece o Espírito Santo. O que eu mais tenho pedido a Deus é: Senhor, me ensina a orar, porque nós não sabemos. E o Espírito Santo ora conosco. Ele ora por nós. Ele geme por nós. Ele nos leva para esse caminho de oração. Então, sem o Espírito Santo, queridos, não tem jeito. Não tem como ser submissa ao marido. Não tem como o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Nunca. Não tem como não irritar os nossos filhos. Não tem como filhos honrarem seus pais. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Então que venha esse Espírito de Deus, esse Espírito de luz, esse Espírito da verdade sobre a sua vida e te traga direção dentro da sua casa. Que Deus te ensine a lidar com as diferenças da sua casa. Amadas, Deus não tem casamento perfeito para ninguém. Deus tem um casamento bíblico. Mas em nenhum momento da palavra você vai ver Deus falar que nós vamos ter um casamento perfeito. Não é para ter. Porque justamente no casamento é o cenário perfeito para que Cristo seja formado em nós. Porque aquilo que queremos de Deus
que a misericórdia, o perdão, o amor, a graça dele, nós negamos ao cônjuge. Muitas vezes negamos aos filhos. Então esse é o cenário das nossas diferenças, para que Cristo seja formado em nós, para que você tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo, que você possa olhar teu marido com a visão de amor, de perdão, que é assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê. Naquela cruz ele me viu assim. O preço foi muito alto, a dívida era impagável e ele me perdoou. Nós não fizemos nada para merecer. Não tem nada que você possa fazer para participar do que ele fez na cruz. Ele fez enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos. E ele fez isso por nós na cruz. Então, se eu recebi este amor dele, este perdão, eu vou amar, eu vou perdoar, como ele perdoou, como ele amou. É por isso que o Espírito Santo tem que fazer essa obra dentro de nós, com urgência, formar Cristo em nós. Porque Cristo em nós é oferta. Nós vamos aprender a nos ofertar. Porque o amor de Deus está no próximo, o altar de Deus é no próximo. Eu só posso amar a Deus no próximo. Se eu falo que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu sou mentiroso. A Bíblia de Deus fala isso, não é eu que estou dizendo. É mentira. Até onde nós vamos viver uma vida cristã dessa forma, tão medíocre, tão aquém da cruz de Cristo, da mensagem redentora, daquilo que Ele nos deu uma vida plena e abundante naquela cruz. Mas que vida é essa, Maristela? Plena e abundante? Queridas, é dentro de nós. É passar por tudo isso e estar segura. O Evangelho nos dá segurança para sofrer. O Evangelho nos dá toda a condição para atravessar os nossos vales. Eu sinto dor 24 horas, desde que abriu a minha cabeça. Tem quase 19 anos. Não tem um dia que eu dormi sem dor e acordei sem ela. É surreal, é sobrenatural, e não é só a dor. A cabeça pesa, ela queima. E há um momento que eu não sinto dor, quando eu estou pregando. Eu sou tão trabalhosa para Deus, que Ele tira minha dor quando eu vou pregar. O que é essa dor na minha vida? O espinho na minha carne. E como um espinho na carne é bem-vindo? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, fala que todo homem tinha que ter pelo menos um mês de reumatismo. Pelo menos um mês. Que a dor esmaga o espírito. Lá em Hebreus capítulo 5, vai dizer que 5:8 vai dizer que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mas como homem, ele padeceu dor. Ele sofreu a dor para aprender a obedecer o Pai. O que essa palavra nos revela? Que a dor está atrelada à obediência. Até na dor Deus tem um propósito. Deus tem 3 mecanismos de formar Cristo em você. Através do Espírito Santo, que aplica a palavra, e através da dor. Não tem como fugir disso. Você quer um evangelho mais tranquilo? Vai viver uma mentira. O evangelho que vai fazer você fugir da dor, fugir do sofrimento. É o que Adão fez. Quando Adão pecou contra Deus, ele se viu nu. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele escondeu dele mesmo, escondeu de Deus e de Eva. Porque assim somos nós. Nós fugimos das nossas dores. E quando nós fugimos, homem foge mais. Mulher, ela enfrenta mais a dor, mas homem é de fugir mais. E essas fugas é um perigo, porque essas fugas vão criar o quê? Muitas vezes, compulsões, vícios. Tem muita gente fugindo da dor na pornografia. Tem muita gente fugindo da dor, buscando satisfação da sua alma, da sua carne. É um perigo fugir da dor. Dor é para ser enfrentada. Dor é para ser lidada. Não para fugir dela. Está doendo? Ora ao Senhor e fala: Senhor, aonde que o Senhor quer que a obra do Teu Espírito Santo avance na minha vida através dessa dor?
Eu pedi muito a Deus a cura da dor de cabeça. Eu sabia que o câncer, ele não estava no projeto dele curar o câncer. Mas a dor eu pedi. Até que eu entendi que era um espinho na carne. Então eu tenho muitas experiências com Deus. De ter uma crise de dor. Eu nivelo a minha dor de 0 a 10. 4 é o normal que eu sinto todos os dias. 4 talvez para vocês seria insuportável, mas eu já suporto. 4 para mim é normal, não tomo nem remédio. Mas quando ela começa a aumentar, eu sei que eu estou entrando numa crise. Já aconteceu de remédio nenhum mais medicar a dor. E eu colocar a mão na minha cabeça e falei: Senhor, alivia a minha dor. Queridas, de forma sobrenatural, passar na mesma hora. Eu pensei: oba! Aí toda vez que vinha a dor aumentava, eu colocava a mão na minha cabeça. Aí comecei a ouvir assim: pastora Joelba, a minha graça te basta. A graça é sustentadora. A dor nos ensina a obediência. Jesus não tinha que aprender nada. Ele não tinha que aprender nada. Ele era homem de dores. Mas ele passou pela dor, padeceu a dor, a palavra de Deus fala, para nos ensinar que a dor tem um propósito. Jesus está sendo formado em sua vida. Jesus está sendo, Cristo está sendo formado na sua vida para te ensinar a ser uma oferta dentro da sua casa, para que a sua mesa seja curada. Coloque a sua família na mesa. Coloque uma toalha na mesa. A cura na mesa, queridos. Arrume a mesa. Senta com seu filho, sua filha, seu esposo. Tenha esse momento, nem que seja uma vez por dia. Senta com a sua família. Crie esse hábito, né, de tomar um café juntos. Faça isso. Tenha um momento junto ali com a família, com o marido, com os filhos. Isso traz cura. Tem uma pesquisa no estado, como eu lido muito com os adolescentes em escolas, tem uma eu procuro muito saber que, né, muitas coisas eu vou estudando. Não sou formada em nada, não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou nada, né? Eu sou uma serva de Cristo. Ele tem me ensinado. Ele é a minha teologia. Ele me leva aonde Ele quer me levar. E uma vez estudando sobre a mesa, aí eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que a maior parte dos adultos que estavam em cárceres, estavam presos, 80% deles foram filhos que nunca se sentaram à mesa com os pais. Eles não tiveram essa referência de mesa na casa deles. Os outros, né, que não tinham problema nenhum, todos cresceram à mesa com os pais. Então, quando eu pergunto nas escolas, quem senta à mesa? Às vezes 600 alunos, né, numa palestra, 400, por exemplo, uns 20 levantam a mão. Não, 20 é muito, né, amor? Umas mãos, uns gatos pingados. Os pais não têm tempo mais. Filhos, queridos, não precisam de pastor, eles precisam de pai e mãe. E convertidos, pais convertidos. Uma mãe convertida, uma mãe cheia do Espírito Santo. Só uma mãe cheia do Espírito Santo tem condições de ajudar uma filha passando por uma crise, um filho passando por uma crise. É esse mesmo Espírito Santo que vai domar a sua língua, que vai te dar uma língua serena, que vai apontar Cristo para a sua família. Então a cura é completa. A cura é completa. Eu falo pela minha casa, né? As minhas filhas, netos agora, marido, né? Os conflitos, as aflições, né, de casa, o dia a dia. Nós temos tudo isso. Minha vida não é diferente de ninguém. Há angústias, há aflições, há tudo isso. Eu não conseguiria atravessar esse vale, passar por nada sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu sei quando eu entristeço o Espírito Santo. Eu sei quando a minha língua é pesada. Na hora que a minha língua pesa, eu peço perdão ao Senhor. E tenho pedido muito a Deus que nos dê uma língua serena dentro de casa, tanto para mim, meu esposo, minhas filhas, para que haja paz em casa.
A família é para ser um pedacinho do céu, gente. Não adianta culpar diabo, culpar pastor. Não, é nós mesmos. Nós mesmos. Não adianta terceirizar a culpa. Nós somos mestres em fazer isso. É da nossa natureza adâmica também. Nós fazemos isso pela natureza que nós temos, de acusar alguém, de terceirizar a culpa. Foi você. É a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que me enganou. Não, estava... Oi, amor. Tá. Uma vez pregando, numa igreja, pregando sobre família, pregando sobre pecado, nessa mesma batida. Aí uma irmã chegou perto de mim e falou assim comigo: Maristela, eu tenho um ministério, eu sou superintendente da escola bíblica dominical. Eu falei: uau, que título, né? Enorme. Eu pensei assim, aonde ela quer chegar? Estou ouvindo. Eu sou superintendente da escola bíblica dominical e prego nas praças, nos trabalhos da igreja. Só que os meus 3 filhos são viciados em droga e 2 estão presos por tráfico. Aí ela está preocupada se ela continuava a pregar ou não. Eu falei: minha irmã, cadê seu marido? Ela apontou para a porta assim, ele estava na porta, ele era obreiro. Apontou assim para ele, está ali, ó. Tipo assim, aquele ali. Tipo assim, eu sou mais que ele, eu sou melhor do que ele. Na hora o Espírito Santo me falou que ela era uma mulher submissa. Uma mulher submissa. Contava seus milagres fora de casa, mas em casa ela dava lugar ao diabo. Os filhos não tiveram, eles não viram Jesus, essa mãe. Por mais que ela tivesse um título dentro da igreja, por mais que ela tivesse qualquer coisa, não era uma mulher convertida. A religiosidade faz isso, queridas. A religiosidade muitas vezes nos sabota. Nós nos auto-sabotamos, pensamos que fazendo tudo certo, pelo certo, Deus vai nos aprovar. Mas Deus não pode estar nos aprovando. Porque muitas vezes fazemos aquilo que Ele não pediu para fazer. Muitas vezes estamos fazendo o que é lícito, o que é certo, mas está fora do projeto dEle. Quantos pais, líderes de igreja abandonaram suas famílias por causa de ministério? Está errado. A família vem antes. A família vem antes do ministério. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha casa? Há uma responsabilidade muito grande, para nós que pregamos o Evangelho de Cristo, de buscar de Deus, assim, de todas as maneiras, que a casa seja curada, que a casa seja sarada. Claro que pode ser que no meio do caminho você pode ter feito tudo certo, tudo certo, apresentado Jesus para os seus filhos, ensinado no caminho. Se eles se desviarem, eles vão voltar. Eles voltam, porque eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Nós apontamos para um alvo e atiramos. Só que pode ter um vento, um processo nessa trajetória da flecha que pode desviar o caminho dela. Acontece. Não estou querendo trazer culpa para nós como pais, mas eu trago a responsabilidade. Nós estamos precisando urgentemente buscar o Espírito Santo para educar nossos filhos, para educar nossa casa, para salvar o nosso marido. Uma mulher que se santifica, ela ganha o marido sem palavras, mas é a palavra que está dizendo isso. Eu sou prova disso. Então é isso, que nós possamos amadurecer na fé, crescer nas nossas tribulações. Eu estou de passagem em Poços porque nós estamos indo para São Paulo. Eu estou com uma 5ª lesão agora que não tem mais tratamento. É uma 5ª lesão e eu fui direcionada por Deus
para um ensaio clínico que está acontecendo em Campinas, uma descoberta, uma criação de 2 pesquisadores brasileiros. Eles criaram uma imunoterapia que pode curar o câncer. E eles me aceitaram, eu fui elegível para o tratamento. Uma bênção de Deus. Eu vou seguir no curso que Deus dá, queridos. Como eu estou dizendo, eu vivo como curada. Meus olhos não estão na doença. Eu vou seguir no curso. Porque só de eu estar indo para Paulínia, nesse tratamento, buscar o tratamento que eu faço lá em Patinga, são injeções, já abriu, várias portas se abriram. Muitas pessoas estão indo também. Por enquanto é de graça, né? É só um teste. Mas tem 3 anos já que está sendo ensaiado, essa imunoterapia Oncoterade, que chama, e com sucesso. Com sucesso. Então, Deus dá cura através da medicina também, né? Ele tem manifestado a sua glória através da medicina. Então, quando o pastor Pedro entrou em contato comigo e perguntou como é que estava a minha agenda, na hora eu liguei, não, pastor Pedro, nós vamos passar por aí, ó. Dia 6 de setembro tem consulta. Aí nós marcamos para estar agora, amanhã nós vamos estar aqui com vocês de novo à noite. Na segunda a gente segue para São Paulo, a Paulínia. Eu passo pela consulta, pego as injeções e continuo lá, porque nós vamos continuar pregando. Eu tenho a agenda até o dia 8 lá. Aí dia 9 a gente volta para casa. É a vida que nós temos. Nós entregamos tudo ao Senhor. E valeu a pena? Cada minuto, cada lágrima, cada dor de cabeça. Valeu muito a pena, porque são almas. São almas. Almas que são eternas. Almas que estão ouvindo a palavra de Deus e por uma coisa tão simples, igual o Senhor direcionou para pregar hoje, que é sobre a língua, uma coisa tão simples, que se sua língua converter, pode estar a cura da sua família nisso. A cura da sua família numa língua serena, como nós lemos. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Não se esqueçam disso. No mesmo capítulo, uma palavra branda aplaca todo o furor. Não tem uma palavra branda, então não abre a boca. Não abre a boca, vai orar. Se contenha. Amém, queridas? Vamos ser crentes de verdade? Vamos manifestar Cristo em nós? Essa obra está sendo feita em nós e é muito trabalhoso para o Espírito Santo. Nós somos muito trabalhosos, queridos. Vamos aí amadurecer, porque na hora que a gente amadurece, as coisas fluem. Está tudo na palavra. Tá? O projeto está pronto. O que você quer? O projeto de Deus ou a sua vontade? A minha vontade era ser curada. E Deus me pergunta, o que você quer? O projeto ou a cura? E eu sabia que era o projeto que estava na vontade dele. Eu falei, Senhor, eu quero o projeto, mas eu queria a cura. A minha carne gritava pela cura. Eu sabia que ele podia me curar. Mas ele já tinha estabelecido o projeto. Não tinha livro, não tinha nada ainda. Eu tinha enfrentado até o 3º câncer. Era 2009 quando ele me fez essa pergunta. E eu escolhi o projeto. E ele me deu força para continuar. Quando eu vi as mãos dele, uma mão eu vi almas. Eu não sabia o que era o projeto, mas eu vi almas. Na outra mão eu vi a cura. E eu escutei a voz dele, o que queres? A cura ou o projeto? Falei, Senhor, eu quero o projeto. Mas era o meu espírito. O espírito está pronto. A carne é fraca. A carne gritava pela cura. Essa história está no livro, ela é fantástica. É mais um processo que Deus me fez passar para chegar até onde nós chegamos. E vamos avançar. Então ainda não acabou. Temos muitas coisas para vivermos ainda nesse vale. E tudo que nós temos vivido é para a igreja de Cristo. Não é sobre mim. Não é sobre o câncer. Vocês entenderam isso? Não é sobre a dor, não é sobre a doença, é sobre Cristo. Amém, queridas? A minha vida, ela tem que apontar para Cristo. Ela não tem que apontar para a doença. Vocês não estão vendo ninguém doente aqui na frente de vocês. Mas se vocês quiserem prova, eu tenho. É só pôr a mão na minha cabeça. Cheia de buraco. Toda deformada. Mas eu vivo como curada. É essa vida que Deus tem para vocês.
A vida plena e abundante não depende das circunstâncias. Deus providencia tudo antes para você. Providencia toda a condição que você precisa antes da adversidade chegar. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu não passei por nenhum processo sem que o Deus do antes providenciasse tudo. O livro vai ensinar isso. Eu gostaria muito que vocês lessem, para o crescimento de vocês, para o fortalecimento da fé de vocês. Amém?